O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com a sobra dos 5 pães deixado pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós estamos então caminhando no nosso tempo litúrgico, também no nosso ano. Chegamos então ao último domingo do mês de julho. Mês que, primeiramente, era um mês de férias, onde então nós poderíamos fazer aquela pausa para poder renovar a nossa força, nos restaurar, nos refazer. Hoje nem tanto assim, mas ainda nessa oportunidade daqueles que podem descansar, tirar férias, é uma oportunidade sempre também de nós podermos também nos aproximar ainda mais de Deus, porque é Ele que nos ajuda a refazer as nossas forças e principalmente orientar, guiar os nossos caminhos. E hoje nós temos a oportunidade então de poder então ver um Deus que ama cada ser humano e faz de tudo para que nós, enquanto seus filhos amados, possamos então satisfazer a nossa fome. Mas é muito interessante, fome de que nós temos? É uma grande pergunta. Será que é somente do alimento físico? É claro que não. Então a liturgia de hoje ela vem ao nosso encontro para poder então nos enriquecer e nos ajudar a poder então descobrir qual é a nossa fome para que ela possa ser saciada por esse Deus que provê o necessário para cada um de nós. E para isso então nós somos convidados então a viajar pelas leituras a qual a liturgia de hoje nos propõe. A primeira dela, extraída aí do segundo livro dos Reis, fala para nós de um personagem tão conhecido porque ele é o sucessor de Elias, que foi um dos grandes profetas, a qual então o primeiro livro dos Reis traz para nós todo o seu ministério. E no segundo livro dos Reis nós temos então agora o sucessor de Elias, que é o profeta Eliseu, que vai então assumindo o papel também de poder ser o porta-voz, a voz de Deus para o seu povo no seu tempo. E ele vive também num tempo não fácil, como cada tempo a qual nós vivenciamos também não é fácil, com as suas dificuldades, lutas, aflições. Por quê? Só para a gente poder ter ideia, os governantes desse tempo estavam então buscando fazer o quê?
realizar conchavos, selar aliança com alguns povos, alguns reis vizinhos, tudo isso para poder estabelecer o seu próprio poder. E, olhando então a questão dos menos favorecidos, ou seja, os pobres, cada vez mais também vão sofrendo, porque as pessoas não estão preocupadas com aqueles que estão necessitados, mas cada vez mais ao contrário, vão explorando e extorquindo as pessoas para que cada vez mais a pessoa se afunde ainda mais na sua pobreza. Não diferente dos dias de hoje, mas enfim, esse é o contexto a qual então Eliseu está vivenciando. E Deus então chama Eliseu para poder ser a sua voz no meio do povo, levar esperança, ânimo, para que as pessoas do seu tempo e para os dias de hoje também não deixem se abater, pelas injustiças, pela violência, pela corrupção e tantas coisas que nós vamos presenciando, que muitas vezes nos desanimam e nos fazem perder a nossa esperança. Mas olha só, esse profeta então, ele realizou muitos milagres. Se a gente poder então ler um pouquinho, antes desse texto de hoje, da primeira leitura, a gente vai perceber que Eliseu realiza vários milagres, Claro, ele é Deus através dele, realiza várias ações para poder mostrar que Deus não é indiferente à dor e ao sofrimento das pessoas, mas vem em auxílio e socorro a todos aqueles que esperam e confiam nele. E assim então hoje nós podemos ver nessa primeira leitura um Deus que quer saciar a fome da humanidade. Mas olha só que interessante. No livro do Levítico, capítulo 23, onde então o livro das leis, foi instituída uma lei em que as pessoas então que plantavam, a primeiro os frutos da sua colheita deveria ser oferecido a Deus, na pessoa dos sacerdotes. Então, nós temos aí nessa primeira leitura, como nós ouvimos, veio também um homem, de uma cidade distante, Baal-Salisa, e traz lá então 20 pães no seu alforje, e como primícias, os frutos da terra. E aqui nós podemos então identificar o quê? É uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que busca seguir os caminhos de Deus, que está cumprindo os preceitos, e vai buscar então na pessoa do profeta Eliseu, ofertar a Deus aquilo que Deus concedeu a ele com largueza. E olha que interessante, Eliseu podia muito bem, se beneficiar daqueles 20 pães, colocar na sua despensa, encher a despensa lá e ficar tranquilo, sossegado. Mas não é isso que ele fez. Ele, pelo contrário, vai dizer para aquele que colheu esses frutos, recebeu esses frutos, para poder partilhar com alguns profetas, porque ele vivia numa comunidade onde tinha então, era constituído por vários profetas, E ali então, esse grupo de profetas recebe de Eliseu esses pães para que possam distribuir entre eles. Mas olha só, aquele que leva vai dizer, mas só isso aqui para esse tanto de pessoa? E a gente vai poder olhar isso também no Evangelho, porque a mesma cena se repete, é claro, com pessoas diferentes, personagens diferentes, mas acontece o mesmo caso que nós temos então nessa primeira leitura. Mas olha só, esse homem, ouvindo então a profeta, ou seja, obedecendo aquilo que é a vontade de Deus, ele coloca então aquele pão e é partilhado, e saciam a fome daquelas 100 pessoas. E aí então nós podemos perceber que Deus, ele sacia o ser humano enquanto humano, vai até onde pode, até onde é o nosso alcance. Não é assim quando nós temos um problema para resolver? Nós buscamos fazer a nossa parte. Agora chega a determinado ponto que a gente fala, até aqui eu consigo ir, agora passou daqui eu não posso. E aí é onde a gente recorre a quem? A Deus. Não os governantes, não dizendo que eles não podem ajudar, muitas vezes podem sim, mas a gente confia, acredita em Deus, a gente vai pedir socorro a Deus, porque Ele ouve o clamor, a súplica dos seus filhos. E é isso que o salmista então nos convida a podermos então identificar a ação de Deus que sacia a fome dos vossos filhos. E é por isso que nós então cantamos justamente isso hoje: saciai os vossos filhos, ó Senhor. E Ele sacia não somente de pão físico, mas também o material, espiritual, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Então essa experiência que a primeira leitura hoje, através de Eliseu, nos convida a podermos então confiar, acreditar que aquilo que então é possível, é capaz para nós, vamos fazê-lo, porque Deus também fará a parte dele. E vai saciar então aquilo que não somente nós, mas toda a humanidade deseja.
E aí nós podemos então olhar para o Evangelho, porque, como disse e repito, nós temos então a mesma situação, né, que nós ouvimos na primeira leitura, acontece também no Evangelho, só que com Jesus Cristo. Ele que é a palavra de Deus encarnada e, olha que interessante, num outro Evangelho, nós estamos então no ano em que nós estamos refletindo, né, o Evangelho de São Marcos, que agora então dá espaço, né, porque o Evangelho de Marcos é curto. Então, em determinado tempo do ano litúrgico, a liturgia aproveita e pega outro Evangelho, né, o de São João, para poder então compreender esse espaço e para poder nos enriquecer também. Porque olha só, nós vamos então acompanhar em 5 domingos o Evangelho de São João no capítulo 6. É um capítulo enorme que vai trazer para nós Jesus como pão descido do céu. E aí então nós temos o início, né, desse evangelho, desse capítulo 6 de São João, que fala então justamente que Jesus, olha só, ele então foi para o outro lado do mar da Galileia. E é interessante porque aqueles que conhecem a Terra Santa, né, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, né, presencialmente, mas lá na Galileia não existe mar, existe lago, né? Então lá, o que acontece? E por que João então coloca aqui no mar da Galileia? Ora, para poder então nos fazer recordar ou nos remete, né, a uma outra cena do Antigo Testamento. Quem foi que porventura, né, caminhou com o povo, né, fugindo, libertando o povo das garras de Faraó, que atravessou o mar vermelho? Moisés, né? Então ele quer nos remeter ao Antigo Testamento. Por quê? Olha só, algo de interessante, importante, ele vai dizer no Evangelho. O Evangelho de São João é fantástico porque é um evangelho teológico, né? Por ser escrito 90 anos depois da morte de Cristo, ele então traz uma mensagem mais teológica, por assim dizer. E olha só que interessante, essa mesma ação, ou seja, a multiplicação dos pães, ela consta nos 4 evangelhos, é a única que conta nos 4 evangelhos. Então, é porque tem algo a poder nos enriquecer e principalmente a nos dizer. Então, vamos adiante. Nós temos então, né, Jesus que atravessa para o outro lado do mar. O mar, nós recordamos que na Bíblia é o lugar de morada do mal, ou seja, Jesus atravessa o mal, porque ele tem poder sobre isso. Ele atravessa. E olha só, uma grande multidão seguia. Se Moisés caminhou com o povo, libertando ele das garras de Faraó, da escravidão, para poder fazer a travessia, né, para a liberdade, para poder celebrar a Páscoa. E olha só, mais uma vez, João vai dizer também o tempo, olha só, era no tempo da Páscoa. Então, Jesus encontra uma grande multidão que estava seguindo ele, porque via os sinais que ele realizava. O Evangelho de São João também não tem a palavra milagre, tem a palavra sinais. Por quê? Ele despreza milagre? Não. Sinais, por exemplo. Nós estamos caminhando em direção, uma viagem, por exemplo, estamos caminhando em direção a um lugar e ali nós encontramos placas, né, que são sinais para nós. Dizem, olha, cidade tal a tantos quilômetros, olha, para a cidade tal vira à esquerda, vira à direita. Então, sinais servem para poder nos levar a um lugar, a um espaço, a um ponto final na nossa vida. Então, ao invés de milagre é algo que aconteceu com uma pessoa, mas pode ser que não aconteça comigo. Então, algo próprio, específico de uma pessoa. Então, ele busca dizer sinais, porque todos nós podemos fazer a nossa peregrinação, a nossa caminhada e nos identificar, nos encontrar com esses sinais. Então, muitas vezes nós não encontramos, Senhor, por que isso, por que aquilo outro? Esperamos Deus, então, vir no nosso ouvido e falar, olha, por causa disso, aquilo outro. E não é. Muitas vezes é uma folha que cai, é um acidente, é uma coisa. Tudo isso serve de sinais também para nós. E nós muitas vezes não conseguimos identificar isso, mas enfim, vamos adiante para o texto. Então, olha só, Jesus então subiu ao monte, e olha só, mais uma vez, quem que sobe ao monte para poder então receber as tábuas da lei? Moisés. Então, ele quer fazer um paralelo que Jesus é um novo Moisés, que Jesus é um novo profeta, né? Se Eliseu partilhou pães, né, para 100 pessoas, aqui nós vamos ver um sinal maior ainda, realizado pelo próprio Deus. Então, ele sobe ao monte, sentou com os discípulos e estava próximo à festa da Páscoa. A Páscoa, então, era a celebração do que para os judeus? Essa passagem do Mar Vermelho, ou seja, a libertação, a passagem da escravidão para a liberdade.
Então era próxima a Páscoa. Mais uma vez, então, João faz questão de dizer que Jesus é o novo Moisés que veio conduzir o povo para uma nova Páscoa. A Páscoa onde ele vai se entregar por amor a cada um de nós. Mas, adiante ainda no texto, olha só. Jesus então percebeu então a multidão que estava ali e ele pergunta para Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? É muito interessante isso, né? Por que Jesus diz, como que nós vamos fazer? Ele disse não, onde? Ou seja, nós vamos fazer. Mas onde nós vamos fazer isso? Porque quando a gente coloca como, pode ser que a gente não consiga fazer, ou que a gente não vá fazer. Mas a gente quer saber como vai se realizar isso, como vai ser feito isso. Mas ele diz, onde vamos comprar pão para que eles possam então comer? E aí então, olha só, diz aí João, disse isso para pô-lo à prova, porque Jesus já sabia o que ele então iria fazer. Mas Jesus diz isso para poder então, ver se de fato o Filipe está entendendo aquilo que ele está ensinando. Se ele está de fato compactuando com a mentalidade de Jesus. E ele pôde perceber que não. Mas olha que interessante, em contrapartida, tem um outro dos discípulos, André, o irmão de Simão, que vai dizer o seguinte, olha, estamos aqui com um menino, ou uma criança, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas por que criança? Por que um menino? Por que não uma pessoa adulta? Por que João então diz isso? Ora, menino, criança, é uma pessoa simples, uma pessoa então que não tem a mentalidade humana do egoísmo, individualismo, é uma pessoa que está aberta a poder partilhar. Então, é por essa figura. E também a criança é aquela que está aberta aos ensinamentos, que acolhe o ensinamento, a instrução, a orientação dos pais. Então, é por isso que é apresentado aqui, também um menino. Mas, certos teólogos, do nosso tempo vão dizer o seguinte, olha só. É uma criança também, porque a criança, além da simplicidade e da humildade, ela então, ela está aberta a poder realizar também outras obras, ou seja, a aprender e colocar em prática aquilo. Então é muito interessante nessa figura da criança, que muitas vezes passa batido na nossa leitura, e a gente então não faz menção à riqueza que está por trás dessa criança. Mas olha só, André aparentemente até entendeu o que poderia ser feito para poder solucionar essa problemática levantada aqui por Jesus. Mas adiante ele diz assim, ele volta atrás, dá um passo para frente e 10 para trás, porque ele diz, olha, mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus então quer mostrar que para poder resolver os problemas, e principalmente da fome que a humanidade tem, não é preciso então a gente estar atribuindo, porque muitos fazem isso, Ah, não, está com fome? Vai lá no Bom Prato, O horário tal a tal, serve refeição a R$1, Ou não sei quanto que está agora. Mas enfim, vai lá. Ah, não, conversa com... nós temos um vereador que mora aqui. Vai lá, procura, o responsável lá, aquele que é o assessor dele, e ele vai responder. Não é isso. Nós podemos fazer a nossa parte. Transformar, mudar o mundo não requer somente o esforço, o empenho das autoridades religiosas. Também é bom contar com eles e precisamos deles também. Mas nós podemos fazer a nossa parte e devemos fazer. É por isso que Jesus mostra para nós, olha só. Vamos fazer o seguinte então. Fazei sentar as pessoas, porque para poder então fazer também a caridade, para poder partilhar o que nós temos, a solidariedade, é preciso ser uma forma organizada. Não pode ser de qualquer jeito, aquele que precisa, você tem quantas pessoas? Toma tantos pacotes, leva tudo isso, leva uma cesta de tantos quilos. Não, tem que ser uma coisa organizada, para que a gente possa atender o número suficiente de pessoas com aquilo que necessitam, não aquilo que eles precisam. Então, é por isso que Jesus diz, olha, fazei sentar as pessoas. E aí então sentam-se aproximadamente 5.000 pessoas, diz aqui somente homens, mas com certeza tinha mulheres, crianças. Então um número enorme. Mas olha só, Jesus então toma os pães em sua mão, ele dá graças e, ou seja, quando nós então pegamos aquilo que nós temos, pedimos ao Senhor e ofertamos a Ele, Ele multiplica e o milagre acontece na nossa vida. É por isso que muitas vezes, nós, enquanto na nossa catequese do dízimo, a gente então trabalha isso, Quando nós então partilhamos aquilo que nós temos e Deus nos dá em abundância,
Deus então provê, não porque nós então uma paga de Deus, não. É porque Deus nos dá, né, se a gente está de coração aberto, Ele nos dá ainda mais. Se nós somos fiéis um pouco, Deus nos acumular ainda mais. Então é fazer essa experiência, e olha só, é essa realidade que acontece então no Evangelho. Jesus toma os pães, dá graça a Deus, e ali então partilham e, olha que interessante, sacia a fome dessas 5.000 homens e mulheres que estavam por ali também, e ainda sobra. Porque Jesus diz aos discípulos, olha só, recolhei, ou seja, o alimento não pode ser desperdiçado, porque se agora as pessoas estão de barriga cheia, saciaram a sua fome, num determinado momento outras pessoas precisam também, necessitam também, e elas também têm acesso a isso, porque Deus é um Deus de todos. É um Deus então que nos convida a colocarmos então em comum aquilo que nós temos. E nós temos a oportunidade, né? Ontem foi realizado isso na nossa paróquia. O alimento que então é doado foi distribuído para os nossos irmãos necessitados, né? Que receberam as suas cestas e tiveram a ajuda da igreja, né? Porque olha só, a pandemia, quando aconteceu a pandemia, quantas famílias então tiveram a oportunidade de saciar a sua fome graças à ajuda da igreja? E é graças também à nossa ajuda, que partilhamos o pouco que nós tínhamos, porque foi um tempo de dificuldade. Muitas empresas, né, fecharam as portas, muitas pessoas não puderam trabalhar, perderam seus empregos. E agora? Vamos comer como? E certas vezes até o mercado, né, era limitado a gente poder ir a eles e poder comprar. E comprar com o quê? Sem o salário, sem o dinheiro. Então a igreja pôde partilhar, por quê? É justamente essa a realidade. Nós então fazemos aquilo que é possível e a graça de Deus então vem em nosso socorro e nós podemos saciar a fome de multidões, porque, queridos amados irmãos, e saciar não somente a fome física, mas principalmente a fome espiritual, que essa é a mais sedenta que a humanidade tem. E muitos, infelizmente, nos dias de hoje estão sedentos não somente do alimento físico, porque, torno a repetir, isso não somente nós enquanto igreja, né? O nosso trabalho social também fazem, né, por aí. Nós temos outras religiões que também fazem, mas o alimento espiritual, ou seja, o pão descido do céu, que é o próprio Deus, somente alguns oferecem. E é isso que então a humanidade está sedenta, está necessária, né, nos dias de hoje, de poder reencontrar o sentido da sua vida, porque se prenderam, se fecharam em si mesmo e não conseguem se abrir novamente para poder se reencontrar novamente e retomar o seu caminho. Então, é preciso, e nós enquanto igreja, enquanto comunidade, que nós possamos oferecer esse pão partido e repartido com tantos irmãos e irmãs necessitados nos dias de hoje. E para isso, então, nós podemos olhar para a segunda leitura de hoje, porque como entender essa segunda leitura nessa questão, né, da multiplicação dos pães? Olha só, para que a gente possa, então, partilhar aquilo que nós temos, é preciso, então, ter algumas características próprias nossas enquanto ser humano, né? E Paulo vai dizer, então, nós, enquanto cristãos, precisamos, então, nos revestir de quê? Olha só, humildade, mansidão, suportai-vos uns aos outros. Como é difícil isso nos dias de hoje, né? A gente ser suporte para o outro. Muitas vezes as pessoas entendem mal e querem carregar a outra nas costas, e não é isso, é ser suporte. Porque no momento nosso de fraqueza, dificuldade, a gente precisa ser sustentado por alguém ou não? Claro que sim. A gente precisa ser sustentado por alguém que nos segure até nós firmarmos os nossos passos, nossos pés, e aí novamente retomamos a nossa caminhada. Não poder se aproveitar, porque muitas pessoas também, né, com essa questão da partilha, da solidariedade, querem também, né, ser sustentado o resto da vida pelos outros. Não é isso. A gente deve então ensinar as pessoas a pescar, já diz, né, o popular, mas não ficar constantemente dando os peixes, porque a pessoa tem que aprender o caminho também para poder, porque senão a caridade, né, ela tem uma outra conotação, e não é esse o objetivo da caridade. A caridade é o amor, é o fruto do amor. Então, nós precisamos também saber praticar a caridade para com a pessoa, para que não sejamos ali nós, né, esses carrinhos que carregam a vida toda das pessoas nas costas. Não é isso. É o que Paulo diz na segunda leitura de hoje. Então, ser suporte para as pessoas. Olha só, com paciência no amor. Como é difícil, paciência. A pessoa sai, né, tem que estar no lugar, por exemplo, 10 horas aqui na celebração, sai de casa 10h05. Como que chega 10 horas? Não chega. Tem que sair antes, tem que se preparar antes, né? Então, o mundo de hoje, as pessoas são assim, saem no horário e quer chegar no horário. Aí o coitado que está no caminho, que paga.
toma buzinada, xingo, as pessoas fecham, não respeita farol, o outro que está atravessando é acidentado, atropelado. Olha só como nós estamos vivenciando, e é preciso a paciência, né? Faz parte da nossa vida. É chato, tem hora, mas precisa fazer parte, por quê? Senão nós também entramos nessa correria, agitação que o mundo entra, nessa loucura que o mundo então nos impõe, e nós deixamos então de praticar, né, a nossa característica enquanto cristãos. E não podemos ser, né, tolos, bobos na mão dos outros, mas também não podemos então ser intolerantes. Precisamos agir de paciência no amor. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, já diz Paulo, né, na carta aos Coríntios. Então esse é o caminho que nós precisamos ter, mas olha só, na unidade, pelo Espírito Santo, que age em cada um de nós. Então, em comunhão, em unidade, nós vamos e devemos ser de fato, né, pessoas humildes, mansas, pacientes, suporte para as pessoas, tudo isso no amor. O amor de Deus derramado em nossos corações, que habita em cada um de nós. Para que assim, então, meus queridos amados irmãos, nós possamos fazer então com que a partilha, a multiplicação dos pães continue acontecendo nos dias de hoje, porque, torna a repetir, temos muitas pessoas que estão sedentas, estão com fome, mas não somente fome física, mas fome espiritual, fome de se encontrar, fome de poder devolver então novamente o sentido da sua vida, de sonhar novamente, de ter esperança. E somente Deus então pode proporcionar isso para as pessoas, e nós precisamos ser canais da graça de Deus para que as pessoas então tenham desse pão da vida, que é o próprio Jesus Cristo descido do céu. E nós vamos ter a oportunidade de poder então continuar essa nossa reflexão daqui a 5 domingos, né, refletindo sobre a importância de poder então ter esse Deus como pão vivo